A segunda temporada de Biohacker chegou pra deixar a gente ainda mais confuso e mais cheio de dúvidas, porque olha, teve tanta coisa que aconteceu nessa nova temporada e teve tanta coisa que não foi tão bem resolvida, mas mesmo assim eles trouxeram uma nova reviravolta. Então vamos falar sobre a segunda temporada de Biohackers nesse vídeo de hoje, sem spoilers no começo e da metade pro final com spoilers e falando sobre teorias para uma terceira temporada. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre a segunda temporada de Biohackers. Antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever lá embaixo no botão vermelho. Muito fácil, muito rápido, eu aposto que vocês vão curtir meu conteúdo. Principalmente se vocês gostam de séries e filmes, porque eu falo bastante sobre isso aqui. Então clica lá no botão de se inscrever, deixa o like também que ajuda esse amigo e claro, comenta lá embaixo a sua teoria para uma terceira temporada, coloca se você gostou dessa segunda e também, né, se você for deixar um spoiler, escreve que tem spoiler para amigo que não assistiu não tomar um spoiler. E vamos falar sobre Biohackers. Eu achei essa segunda temporada um pouco diferente da pegada da primeira temporada, principalmente porque a temporada já começou mostrando a Mia acordando do nada em uma aula de ciência, sem saber o que aconteceu na vida dela depois do sequestro no final da temporada anterior. Então eu achei que essa temporada acabou meio que se perdendo no conceito. Eu esperava ver uma linha temporal mais detalhada, eu esperava ver os acontecimentos depois do final da primeira, mas eles simplesmente jogaram ela sem memória e Deus nos acuda, né? Porque a gente só foi entender esse negócio da memória lá pro final da temporada. E enquanto a gente não sabia o que tinha acontecido com a Mia, a temporada usou o tempo ali para mostrar a Mia procurando respostas sobre o que aconteceu com ela durante os 3 meses que ela não se lembrava de nada. E ela também estava tentando entender o porquê que algumas memórias do passado dela estavam sumindo aos poucos. E em toda essa doideira a gente também viu a professora Lawrence retornando para a vida da Mia. E ao mesmo tempo ela estava tentando se reconciliar com a mãe dela. Ela também estava tentando reconstruir a vida dela depois dos acontecimentos da temporada anterior, onde ela foi presa ali pelos experimentos ilegais que ela fez. Então assim, para mim, todo o início dessa segunda temporada foi uma bagunça completa. Mas até que funcionou bem, porque a partir do momento onde a Mia e a Lawrence acabam se unindo para tentar entender o que aconteceu com a Mia, né, o porquê que ela tá com essa perda de memória, as coisas da temporada começam a caminhar mais. E o grande gatilho dessa temporada, pelo menos para mim, foi a gente saber que se a Mia não descobrisse uma forma de parar a perda de memória dela, ela morreria, né, porque ela tava perdendo tanta memória numa velocidade tão rápida que ela não conseguiria sobreviver mais de 2, 3 meses. Por mais que eu tenha curtido essa segunda temporada, né, eu acho que os primeiros episódios foram um pouco lentos, foram um pouco mal explicados. E quanto mais a gente tentava encaixar as pecinhas do quebra-cabeça que a série foi dando pra gente aos poucos, menos a gente entendia o que estava acontecendo. Pelo menos essa foi a minha percepção. Mas mesmo que o roteiro dessa nova temporada não tenha ajudado tanto ela a caminhar bem, eu ainda achei que essa segunda temporada foi satisfatória. Os atores, por exemplo, estavam melhores nos seus personagens, a trilha sonora estava muito boa e teve até umas músicas que eu lembrei ali de trends do TikTok. Teve mais cenas engraçadas, igual teve na primeira. Eu gostei muito da Mia tentando falar com a Lawrence. Daí ela interfone em um outro apartamento que não seja o da Lawrence e fala Amazon. E daí ela simplesmente consegue entrar. Eu ri demais nessa cena. E além disso, eu também gostei da parte técnica da série, que é uma coisa que eles não pecam em momento algum. Mesmo eles gravando durante a pandemia, a série ainda estava num nível muito bom. Eles conseguiram manter realmente uma essência da hora na série. Então parece que realmente nada estava acontecendo no quesito de pandemia, tava tudo mais normal, mas se vocês notarem também tem muitas cenas com lugares vazios por causa da pandemia. E a fotografia dessa série é inquestionável, né? Ela é muito boa, eu gosto muito dos tons mais claros que eles usam em várias cenas e gosto muito também que eles amam o branco, né? Toda cena que você vê tem alguma coisa branca. É pra deixar o ambiente mais clean. E se você já assistiu a primeira temporada, não tem por que você não assistir a segunda, né? Então dá o play lá na Netflix, assiste essa segunda temporada, são só 6 episódios, passa muito rápido e eu aposto que você vai curtir a doideira que foi essa segunda temporada, principalmente porque ela tem algumas reviravoltas bem inesperadas, tem alguns dilemas morais meio questionáveis, e era isso que eu tinha pra falar sobre Biohackers sem spoilers. Então a partir deste momento do vídeo teremos spoilers, quero falar do final e quero falar de teorias pra terceira temporada. Então se você já assistiu a série, fica comigo, mas se você não assistiu, para o vídeo aqui, mas deixa o seu like antes, se inscreve no canal e comenta se você vai assistir lá embaixo. E é isso, vai lá assistir, depois volta aqui, porque agora falaremos com spoilers. Então, vamos lá. No episódio final, a gente vê a Mia e o Jasper encontrando um laboratório secreto do Andreas Winter, e logo depois de uma discussão, a gente vê uma explosão quase matando o Andreas, mas a Mia ali, em um ato de bondade, arrasta ele para um lugar seguro, e ela e o Jasper acabam fugindo desse laboratório. Enquanto isso, a Lotta começa a descobrir ali sobre o passado do pai
dela, começa a descobrir que ele pode estar envolvido com algumas coisas erradas, e ela também descobre que os amigos dela estavam investigando o pai dela pelas costas dela, e ela não gosta nada disso. Mas mesmo assim ela meio que acredita nas investigações dos amigos e vai confrontar o pai dela sobre esse passado sórdido dele. Então o pai dela, que nós conhecemos como Wolfgang, acaba falando pra ela que a Lawrence criou uma droga chamada Homodeus, que impede as pessoas de ficarem doentes novamente, que essa droga poderia causar ali uma superpopulação massiva, e isso seria um problema pro mundo, já que a gente teria problemas com água potável, a gente teria problema com comida, com local, enfim, teríamos muitos problemas segundo ele. Daí o Wolfgang meio que faz com que a Lotta fique do lado dele, né, já que ele é o pai dela, e ela acaba ligando pro Nicholas pra saber onde a Mia e a Lawrence está, porque o pai dela precisa acabar com a Lawrence, senão ela vai fazer todo esse experimento modelo seguir em frente. E eis que então o Wolfgang e a Lotta descobrem que a Mia e companhia estão no centro de excelência, e eles vão até lá. E nesse ponto a gente chega no final da temporada, onde a gente finalmente descobre sobre o sequestro da Mia lá na temporada anterior. A gente sabe que a memória dela foi apagada para ela esquecer sobre a tal droga Homodeus. A gente sabe também que ela foi usada numa experiência da droga da memória, porque o sistema imunológico dela era perfeito, então ela acabou meio que sendo usada nesse experimento. E depois de todo aquele monólogo do vilão que o Wolfgang faz pra Mia, os dois acabam se desentendendo, principalmente porque o Wolfgang fala que ela não pode sair dali sabendo de tudo que ela sabe, já que ele fez monólogo de vilão pra ela, e ele tem duas opções, ou matar ela, ou meio que usar um negócio pra apagar a memória dela. E ele até tenta injetar o negócio nela, mas os dois acabam brigando, caindo do segundo andar ali do centro de excelência. O Wolfgang acaba indo pro hospital e fica encamado depois dessa luta, já que a Mia cai em cima dele, mas ele acaba pedindo pros filhos um favor, e esse favor a gente não ouve, a temporada deixa no total mistério, mas obviamente a gente sabe que esse favor ocorre no clímax da temporada, já que nos momentos finais da temporada a Lawrence e a Mia acabam se encontrando ali no meio do nada e descobrem que elas foram chamadas para aquele lugar como uma armadilha, e a Lawrence nesse momento acaba sendo baleada por uma pessoa misteriosa que a gente não vê, e o episódio acaba com a Mia queimando os recortes de jornal que ela tinha na primeira temporada, onde ela estava tentando armar toda aquela vingança para Lawrence, mas nessa segunda temporada ela acaba descobrindo que a Lawrence não era culpada da morte do irmão dela, e na verdade que era o culpado era o Wolfgang. Então ela queima meio que os recortes de jornal, mostrando que ela seguiu em frente, que ela não quer mais vingança com a Lawrence, que aliás tá morta. Então ela percebe que toda essa vingança que ela construiu durante anos, na verdade foi em vão, porque ela estava tentando se vingar de uma pessoa que nem era culpada. A Lawrence tinha seus problemas? Tinha, mas ela não era culpada pela morte do irmão da Mia. E assim, a temporada termina desse jeito, de um jeito super anticlimático, com a Mia entrando numa van de mudança e seguindo em frente. E eu fiquei tipo, a série poderia muito bem ter acabado na cena do tiro ali da Lawrence, com a Mia segurando ela no colo e sei lá, jogar uma tela preta e acabar. Ia ser muito mais emocionante. Mas eles jogaram um final, tipo, super aleatório, que eu fiquei, ué? Foi um final muito sereno, foi um final, tipo, a Netflix não vai renovar nossa série, então a gente tem que dar um finalzinho aqui, que a Mia superou tudo que ela tinha do passado e seguiu em frente. Eu achei mais ou menos isso, porque, olha, fiquei decepcionado com esse final de temporada. A gente até pode ter notado que a Mia superou os problemas que ela tinha da primeira temporada, mas, gente, ela sabe que o Wolfgang foi responsável pela morte do irmão dela, e ao mesmo tempo ela sabe que ele pode estar meio que metido na morte da Lawrence. Então, ela deve estar com raiva dele. Mas a série deixou isso, tipo, jogado, assim, sabe? Eles nem deram paradeiro, não deram gancho, não deram nada. Mas olha, eu espero muito que tenha uma terceira e última temporada pra finalizar a história dessa série. Eu acho que não tem que passar de uma terceira. Se tiver uma terceira pra finalizar toda essa história doida, vai ser uma coisa boa. Eu acho que a Mia ainda tem assuntos inacabados com o Wolfgang, tem assuntos inacabados com a Lotta, que é a filha dele. Ela tem ainda que entender melhor sobre os experimentos que fizeram com ela. Ela tem que entender melhor também sobre a morte da Lawrence, tipo, ela tomou um tiro do nada, será que a polícia investigou esse tiro? A gente não sabe. Então tem que ser investigado isso talvez numa terceira temporada. E também a gente tem a tal droga Homodeus, que foi o grande epicentro de tudo isso que aconteceu nessa série, que realmente não teve fim, né? Parece que a Lawrence morreu com essa tal droga na mente dela, que ela não compartilhou com ninguém, mas eu acho que ainda tem coisa para ser resolvida. A Lawrence talvez tenha deixado alguma coisa com a Mia, tenha colocado alguma coisa no bolso dela quando ela morreu, não sei, mas talvez esteja alguma coisa na casa dela, talvez a Mia
depois vai na casa dela. A mãe da Lourdes ficou muito jogada nessa segunda temporada e eu acho que ela tem alguma coisa para ser desenvolvida numa terceira. E eu espero muito que essa série volte para uma terceira e última temporada, que mostre, sei lá, a Mia numa casa nova com todos os amigos dela, sintetizando essa droga Homo Deus, tentando comercializar ela, tentando derrotar ali o Wolfgang. Quero também que a Lota volte pro lado do bem, não acho que ela tenha ficado do lado do pai dela, eu acho que ela tenha ficado do lado dos amigos que estão fazendo certo. E sei lá o que mais pode acontecer, eu acho que também algum familiar da Mia do passado pode aparecer numa terceira temporada. Sei lá o que pode acontecer, eu só sei que eu quero uma terceira e última temporada pra acabar essa história, porque eu não aceito aquele final. Não curti o que aconteceu ali naquela cena final e quero resoluções. Então é isso, Netflix, renova essa merda agora, que eu vou ficar estressado se não tiver renovação. Me conta aí o que vocês acharam da segunda temporada, me conta se vocês esperam uma terceira. Não esquece de deixar o like se você gostou do meu vídeo, se inscrever no canal se você é novo e comentar bastante lá embaixo tudo que você tem a dizer sobre essa série. Eu fico por aqui, grande beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo e tchau, gente!